Olá, eu sou o Michel, aluno orientado pelo professor Douglas Rocha, e este é o meu trabalho. Caracterizar um escoamento envolve conhecer o seu comportamento e os fatores que o afetam. E isso é importante em diversas áreas, como por exemplo, no desenvolvimento de uma aeronave. Neste contexto, engenheiros buscam, por exemplo, otimizar o perfil aerodinâmico de uma asa. Mas para isso, eles precisam conhecer o campo de velocidades que se desenvolve ao redor dessa asa. Para isso, diversas técnicas de caracterização podem ser utilizadas, sejam elas numéricas, como a dinâmica dos fluidos computacional, o CFD, ou métodos experimentais, como a utilização de túneis de vento, e das técnicas de velocimetria por imagem de partículas, como o PIV. A dinâmica dos fluidos computacional se caracteriza por modelos matemáticos que tentam obter soluções aproximadas das equações que regem o escoamento dos fluidos. Já a velocimetria por imagem de partículas se caracteriza por uma instrumentação que obtém imagens do escoamento em uma determinada região de interesse. Para melhorar a visualização, partículas são introduzidas nesse escoamento, bem como uma cortina laser que ilumina tais partículas. Por meio desta técnica, podemos obter imagens sequenciais das partículas ao longo do tempo. E com essas imagens sequenciais, podemos então definir regiões de interesse, que são essas áreas de interrogação, e nessas áreas de interrogação, acompanhar como determinadas partículas evoluem ao longo do tempo. Conhecendo o deslocamento que elas desenvolveram e conhecendo o tempo de captura das imagens, podemos reconstruir o campo de velocidades. Mas na prática as coisas não são tão simples assim. As partículas são muito pequenas e em uma elevada densidade no escoamento, o que torna o processo de monitoramento delas um pouco complexo. Para isso, diversas técnicas de estimativa de movimento foram usadas, como, por exemplo, técnicas baseadas em correlação cruzada, em fluxo óptico e até mesmo aprendizado de máquina. A definição incorreta daquele esquema de discretização, ou seja, das áreas de interrogação, pode levar a resultados imprecisos. Portanto, é interessante conhecer previamente como o escoamento irá se comportar para poder otimizar o tamanho das áreas de interrogação. Assim, o objetivo deste trabalho é justamente se beneficiar das imagens sequenciais em um modelo que seja capaz de gerar para nós um mapa de calor das velocidades e, assim, produzir uma área de interrogação otimizada. Além disso, o diferencial deste modelo é que ele é capaz de utilizar imagens obtidas por meio sintético, ou seja, produzidas por computador. Foram desenhados 3 modelos, cujas diferenças estão basicamente se eles utilizam ou não camadas de convolução 3D ou 2D e se possuem ou não uma camada LSTM em seu meio. Avaliando apenas o primeiro modelo, que é o mais simples, vemos que ele saiu muito bem, apresentando um erro quadrático médio abaixo da ordem de grandeza dos resultados do campo de velocidades original. E, além disso, qualitativamente, ao comparar a imagem central, que é o campo de velocidades original, com aquele previsto pelo modelo apresentado à direita, vemos que, qualitativamente, o modelo também saiu muito bem, apresentando um escoamento muito parecido com o original. Apesar de não ter todos os resultados, podemos concluir que todos os modelos testados se saíram bem, os 3 apresentam boas predições, entretanto, não apresentam uma boa capacidade de generalização, ou seja, se saem bem em determinadas amostras, mas não conseguem prever tão bem todo o restante do conjunto. Assim, trabalhos futuros devem trabalhar pela otimização desses hiperparâmetros do modelo e do banco de dados, para que os modelos tenham mais condição de generalizar. Essas foram as referências adotadas. Muito obrigado.